1 Coríntios capítulo 7. Vamos aí, por favor, abra a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Antes de ler o texto com vocês, eu preciso dar uma arrumada no terreno, tá bom? Então fique aqui comigo uns minutos, eu preciso dar uma arrumada aqui para colocar todos vocês aqui no texto, antes da gente olhar a passagem em específico. 1 Coríntios capítulo 7 inaugura uma nova sessão da carta. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos o apóstolo Paulo combatendo alguns pecados dessa igreja. Primeiro, ele falou da carnalidade desses crentes. No que se expressava a carnalidade desses crentes? Na preferência de líderes humanos, que ficavam fracionando a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então aquilo estava destruindo a unificação do corpo de Cristo. E Paulo diz, vocês são carnais. Paulo também combateu o mundanismo. O mundanismo deles se expressava naquela preferência pela filosofia humana ao invés da verdade de Deus. Pasmem com isso, os crentes da igreja de Corinto preferiam ouvir os especialistas do que ouvir o conselho de Deus. Já viram isso acontecer em algum lugar? Então os crentes às vezes gostam mais dos especialistas do que o Criador. E isso acontecia na igreja de Corinto. Paulo chama isso de mundanismo. Paulo também reprovou a imoralidade entre esses crentes. Ele diz que a imoralidade ocorria geralmente, então era uma característica recorrente daquela igreja. E ele reprovou severamente o descaso que aqueles irmãos tinham com a promiscuidade que estava poluindo a igreja. Então, durante 6 capítulos, Paulo tratou dessas questões. A partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo começará a responder uma série de perguntas que foram enviadas pelos crentes de Corinto, as quais chegaram ao apóstolo por meio de uma carta. Então, os crentes de Corinto escreveram uma carta para o apóstolo Paulo e fizeram perguntas a ele. Como é que nós sabemos disso? Pela primeira frase do verso 1, vocês podem ler comigo aí, diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então, eles fizeram perguntas, eles mandaram uma carta para o apóstolo Paulo, e eles tinham algumas indagações, e o apóstolo Paulo vai tratar dessas questões aqui a seguir. Então ele vai falar, por exemplo, de casamento, comidas sacrificadas a ídolos, ele vai falar de mulheres e homens no culto, ele vai falar de ceia do Senhor, dons espirituais, ressurreição, auxílio financeiro aos carentes. Tudo isso fazia parte de uma série de perguntas que esses crentes fizeram ao apóstolo Paulo. Bom, o parágrafo que nós vamos estudar hoje trata de uma dessas questões que foi levantada pela igreja de Corinto. A questão era se os crentes deveriam optar por se casar ou serem celibatários. Então essa era uma questão que gerava dúvidas nos crentes. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre ser casado, ser celibatário, quais são os deveres, quais são as tentações de quem é casado, de quem é celibatário. Então ele vai tratar a respeito dessas questões. E aqui, de cara, nós temos uma dificuldade para compreender bem essa passagem. Porque nós não temos acesso à carta que Paulo recebeu com as perguntas. Então como é que nós vamos saber as perguntas? Como é que nós vamos compreender o texto bem se nós não temos essas perguntas? Bem, o leitor, no caso vocês, precisa fazer um exercício. É o de, através da resposta, tentar descobrir qual é a pergunta. Você que tem filho adolescente, talvez já tenha feito isso alguma vez. Você viu lá seu filho, sua filha falando ao telefone e você, ligou lá os seus mecanismos, de investigação, e o que ele está falando no telefone, você sabe. Está falando isso. Fulano de tal. Está respondendo isso. Então os pais já sabem mais ou menos, como é que funciona esse mecanismo, Então vocês não vão precisar dar esse trabalho, porque esse foi meu trabalho a semana inteira, então vocês vão se aproveitar já dos benefícios do que eu fiz aqui. Então nós vamos tentar elaborar essas perguntas. Então, irmãos,
Conforme eu disse, o apóstolo Paulo vai tratar de casamento e celibato. Mas antes de olhar com vocês o texto, eu preciso ainda acrescentar mais umas informações sobre casamento e celibato nos tempos bíblicos, para vocês entenderem mais ou menos as questões que estavam ocorrendo aqui. Primeiro, na época do Novo Testamento, não existia um conjunto de leis uniformes que prescrevia como é que o casamento deveria se dar. Os escravos, por exemplo, os nossos irmãos, na maioria era escrava, os escravos não eram considerados cidadãos. Então, quando, imagine lá, um casal de cristãos escravos resolveram se casar. Então não tinha uma lei, não tinha uma organização que estabelecesse como é que tinha que ser o rito, um documento. Não, dependia tudo do dono deles. Então, se o dono autorizasse, eles iam morar dentro da mesma casa. Então não tinha uma cerimônia, não tinha um documento, não tinha um compromisso, nada disso. Imagina, por exemplo, um casal de escravos que foi morar junto e depois se converteu. E aí, o que eles fazem depois de convertidos? Permanecemos morando juntos? Saímos? Vamos atrás de uma cerimônia? Então, era uma questão muito complicada. Outro problema que existia era o chamado casamento de um ano. Essa era uma modalidade de casamento que existia nos tempos antigos. Então, a própria terminologia se define. Um casal que tinha interesse mútuo, se mudava para a mesma casa, morava lá 1 ano. E aí, depois de 1 ano, eles decidiam se eles iam permanecer juntos ou se eles simplesmente iam acabar aquele relacionamento. Uma outra modalidade que existia também no mundo antigo era o casamento de venda. O pai vendia a filha. Então o pai lá tinha uma filha. Não, minha filha está à venda. Né? Colocava lá nas redes sociais da época. E oferecendo a sua filha. E os preços eram variados. Ele poderia vender a sua filha por um rebanho de ovelhas ou por uma galinha manca. Dependia da filha, né? Então, esse era um outro problema que existia no mundo antigo. E havia também a chamada cerimônia de alto nível, que era particular da nobreza. Essa cerimônia tinha dama de honra, flores, votos, orações, véu, anel de casamento, bolo. É muito interessante que essa cerimônia é de origem pagã, mas quando Roma se tornou cristã, a igreja romana cristianizou essa cerimônia e nós herdamos essa cerimônia hoje, mas essa cerimônia ela não é de origem cristã, ela é de origem pagã. E durante o período da Reforma Protestante, os reformadores não trataram nada a respeito desse assunto. Eles poderiam ter se colocado contra isso, ter defendido, por exemplo, que os cristãos reproduzissem os padrões do casamento judaico, que é muito mais legal do que o casamento que a gente vive hoje, 7 dias de festa. É uma coisa maravilhosa, né? Felizmente, nós não herdamos isso. Uma outra questão, irmãos, é que o índice de divórcio era altíssimo nos tempos antigos. Há relatos históricos de pessoas que se divorciaram 30 vezes ao longo da vida, né? A Gretchen era uma senhora distinta no primeiro século. 30 pessoas, uma coisa terrível, né? Havia muita imoralidade de todo tipo, amantes, homossexuais. Para vocês terem uma ideia, havia até uma rebelião feminista nos tempos do Novo Testamento. Mulheres que deixavam o lar, que participavam de corridas de biga com os seios de fora. Sabe o que é corrida de biga? Já viu aqueles filmes antigos lá que tem como se fosse puxado por cavalo, assim, como se fosse uma carreta, a pessoa ficava em cima lá e tal, né? Muitos filmes retratam isso. Então, haviam corridas de biga que as mulheres participavam, subiam lá, lutavam nas arenas com os seios de fora, fugiam da maternidade porque diziam que a maternidade destruía o corpo da mulher, usavam roupas femininas e gostavam de mandar nos homens. Nada é novo debaixo do céu, né? Vocês estão vendo aí. Entre os cristãos também haviam muitos problemas. Haviam aqueles que estavam achando que era melhor não se casar. Não que o não casar-se seja um problema, mas eles achavam que
os não casados eram mais espirituais. Esse era um problema que acontecia na igreja de Corinto. Alguns também estavam abandonando o cônjuge para viver uma vida mais consagrada. Então eles achavam que deixar o estar casado, certo, vamos cada um seguir o seu caminho porque nós precisamos servir mais a Deus. Outros não abandonavam o cônjuge, mas se afastavam da vida íntima do casal por longo tempo, porque achavam que o ato conjugal deixava o sujeito impuro. Então isso estava acontecendo também, Paulo vai tratar disso, nós vamos ver. E havia também pessoas que eram casadas com cônjuges não convertidos, que estavam se abstendo do ato conjugal por achar que se deitar na mesma cama que uma pessoa não convertida produzia no crente algum tipo de impureza espiritual. Então tudo isso estava acontecendo em Corinto, e esses crentes escreveram essa carta para o apóstolo Paulo para tentar compreender essas questões. E hoje nós vamos ver Paulo tratando disso, especialmente dos casados e dos celibatários. Então vamos lá, irmãos. Feita aqui a arrumação do terreno, né? Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Por enquanto só foi uma introdução. Então, no versículo 1, nós temos a primeira pergunta feita por esses crentes. A primeira pergunta é essa: o celibato, o não se casar, é um caminho de vida recomendado? Então nós inferimos essa pergunta pela resposta que Paulo dá no verso 1. Olhe comigo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Pergunta aqui, irmãos, o que significa a cláusula não toque em mulher? É bom que o homem não toque em mulher. Não tocar em mulher significa o quê? Significa que você nunca pode chegar e encostar numa mulher, né? Eu tive uma colega na época do seminário que a gente chegava assim e dizia: irmã, ela, não toque em mim. Eu sou o único homem que vai tocar em mim, é meu marido. Eu dizia: meu Deus, eu estou me sentindo quase que um violentador aqui perto dessa irmã. Então, é disso que Paulo está falando? Não toque em mulher? Não. Não toque em mulher aqui é um eufemismo para a relação sexual. Então, o Antigo Testamento usa essa linguagem. Lá quando Abimeleque, está em Gênesis capítulo 20, quando Abimeleque tomou Sara como sua esposa, esposa de Abraão, Deus disse a Abimeleque em sonhos que ele agiu para que Abimeleque não tocasse em Sara. Então, tocar é um eufemismo, é uma forma branda de se referir ao ato conjugal. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: o celibato é bom. A palavra bom aqui significa útil, apropriado. Ele está dizendo: celibato é um estilo de vida recomendado. É claro, irmãos, que quando ele diz que o celibato é bom, ele não está declarando que o casamento é ruim. Ele vai mais adiante dizer que o casamento também é bom. Mas o foco dele aqui é na vida de solteiro. Então ele está falando: ser solteiro é bom. Você não precisa ter uma vida conjugal para ser uma pessoa plena. Você não precisa de nada disso. Então, irmãos, é importante essa afirmação do apóstolo Paulo, porque na igreja de Corinto haviam muitos judeus. E os judeus consideravam maldição uma pessoa que não gerasse filhos. Então, uma pessoa que não se casasse, que não tivesse sua família, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada. E havia muitas pessoas aqui. Então, o apóstolo Paulo, rompendo com essa tradição, ele está dizendo isso: olha, não casar-se é bom. É bom, é um estilo de vida que vale a pena. No entanto, essa resposta do apóstolo Paulo vem acompanhada de um alerta. Olha o alerta aí no versículo 2, ele diz assim: mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então o que ele está dizendo? Ser solteiro é bom, mas é tentador. Então quem vai pelo caminho do celibato precisa ter consciência disso. O ambiente, irmãos, da cidade de Corinto tornava muito difícil a vida daqueles jovens que optassem pela solteirice. Havia uma enxurrada de tentação sexual caindo sobre o jovem a todo momento. E não é diferente do nosso mundo hoje. Então o apóstolo Paulo disse: é bom, mas é perigoso.
Então, para aquelas pessoas que possuem impulsos sexuais fortes, a saída virtuosa é se casar. Então, deve-se considerar isso. Uma coisa importante, irmãos, aqui no versículo 2, é essa palavrinha própria. Ele diz assim: cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Essa palavra própria, ela já está embutida aqui a proibição da poligamia. A mulher tem o seu próprio marido. O marido tem a sua própria esposa. É uma pessoa só. Então já está embutido aqui. Então o apóstolo Paulo está dizendo que para se fortalecer emocionalmente e fugir daquela fragilidade emocional que muitas vezes a exposição contínua à impureza provoca, o apóstolo Paulo diz: pode ser que o melhor caminho para você seja o casamento. Agora, irmãos, essa é a única razão para uma pessoa casar? Então, uma pessoa deve casar apenas para fugir da impureza? A resposta é não. A Bíblia, na verdade, ela apresenta 5 motivos pelos quais uma pessoa deveria querer casar. O primeiro é a procriação. O segundo é o prazer. Isso está lá em Provérbios capítulo 5. O terceiro é a parceria. O homem auxiliando a esposa auxiliando o marido. O quarto, para ficar na letra P, eu vou chamar de pintura, de painel, que é ser símbolo da união de Cristo com a sua igreja. E o quinto motivo é a pureza. É o ambiente correto, estabelecido por Deus, para saciar as paixões do corpo. O apóstolo Paulo está focando no quinto elemento que eu disse aqui para vocês, porque esse era o motivo da pergunta deles. Mas a Bíblia como todo apresenta esses 5 elementos do casamento, e uma pessoa casada que anda com o Senhor deveria querer ver esses 5 elementos em operação no seu próprio relacionamento. Então a resposta de Paulo é: celibato é bom, mas deve-se ter cuidado com a impureza. Agora vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é: pessoas casadas podem se abster da intimidade conjugal? Então, irmãos, essa segunda pergunta eu estou retirando ela, inferindo ela das declarações que o apóstolo Paulo faz do verso 3 ao 6. Então a questão seria mais ou menos essa. Imagina aqui um casal que deseja se consagrar mais ao Senhor e diz um para o outro mais ou menos o seguinte: se nós queremos nos dedicar mais a Deus, a gente precisa se separar. Para a gente consagrar os nossos corpos ao Senhor, nós precisamos parar de dispor o nosso corpo para a intimidade sexual. Ou imagina apenas uma das partes, um dos cônjuges, tomando essa decisão unilateralmente. Dizendo assim: meu amor, de hoje em diante, esse corpinho aqui pertence só a Deus, né? Você não vai ver mais nada. Então imagina isso acontecendo dentro do casamento. Então o que o apóstolo Paulo responde? Versículo 3, veja comigo aí. Ele fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Essa palavra conceda é literalmente pague. Alguém tem uma versão aí que diz pague? Tem, né? Tem algumas versões aí. Então tem algumas versões que dizem isso. O marido pague à esposa o que é devido. O que é que ele tem que pagar? É a mesada? É o salário da mulher? Não, o que é devido aqui se refere às benesses sexuais. Então o apóstolo Paulo está retratando a intimidade sexual como um direito e uma dívida que o cônjuge tem um para com o outro. Precisa ser pago. É evidente, irmãos, que isso ocorre dentro de um ambiente de diálogo, de compreensão. Um cônjuge maduro não vai forçar, intimidar quando o cônjuge estiver impossibilitado. O apóstolo Paulo está falando aqui dentro do andamento normal do casamento. Um tem o dever de pagar para o outro. No versículo 4, ele acrescenta, essa informação dizendo assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Então ele diz: é preciso pagar,
Você tem uma dívida com o seu cônjuge, a intimidade conjugal é um direito e você não pode negar. Negar significa roubar. E ele acrescenta: vocês não são donos do próprio corpo. O corpo de vocês pertence ao cônjuge. E é por isso que esse pagamento precisa ser realizado. É evidente, irmãos, que espiritualmente falando, os nossos corpos pertencem a Deus. Porém, no âmbito matrimonial, o corpo pertence ao cônjuge. E eu vejo aqui um eco do livro de Cantares, quando o autor lá diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu não sei se você notou, mas o apóstolo Paulo retratou homem e mulher como tendo direitos iguais sobre o corpo um do outro. E eu queria dizer para vocês que essa é uma das declarações mais revolucionárias da época, chocante para os padrões do mundo antigo, porque a mulher, nos tempos bíblicos, ela não tinha direito a nada. Ela não estava em pé de igualdade com seu marido concernente a nada. E aqui o apóstolo Paulo está elevando a mulher à mesma dignidade do homem, né? E eu estou sinalizando isso porque tem pessoas que insistem em dizer que o apóstolo Paulo era machista. Então, quem afirma esse tipo de coisa definitivamente não entendeu nada da Bíblia e nada do que o apóstolo Paulo fala, porque ele está colocando aqui a mulher no mesmo padrão, no mesmo lugar de dignidade do homem. A mulher tem os mesmos direitos do homem. O corpo do homem pertence à mulher tanto quanto o corpo da mulher pertence ao homem. A seguir, o apóstolo Paulo faz duas aplicações desse ensino, de que os corpos pertencem a um outro e que o homem e a mulher têm o dever e o direito de se beneficiarem das benesses sexuais. No versículo 5, ele começa dizendo: não vos priveis um ao outro. Então, isso aqui, irmãos, foi para responder à pergunta que os coríntios fizeram. Nós podemos nos negar? Eu posso me afastar do meu cônjuge por minha própria conta, para ter uma vida mais dedicada ao Senhor? Eu posso simplesmente morar dentro da minha casa com o meu cônjuge, mas nunca me deitar com o meu cônjuge para buscar uma espiritualidade mais profunda? O apóstolo Paulo diz: não vos priveis um ao outro. Então a regra dentro do casamento é a intimidade regular, afetiva, honrosa e abençoadora. Mas ele apresenta em seguida uma cláusula de exceção. A gente precisa olhar essa cláusula de exceção aqui bem de perto. Nessa cláusula de exceção, ele vai dizer que pode haver algumas ocasiões em que o casal pode se abster da intimidade conjugal para se dedicar mais à oração. E ele vai apresentar aqui as diretrizes, tá, para essa prática. Quando e como isso deve acontecer. Então vamos lá. Versículo 5, acompanhem comigo. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, primeiro, por mútuo consentimento. Então, qual a primeira diretriz para um afastamento da intimidade conjugal? Primeiro, ele diz o mútuo consentimento. A palavra consentimento aqui, irmãos, é a palavra de onde vem na nossa língua o vocábulo sinfonia. Então, é para dizer que os corações de ambos precisam estar harmonizados com essa ideia. Então, se uma das partes constranger ou forçar o cônjuge a isso, isso já está fora de sintonia. Eles não estão mais juntos dentro do mesmo propósito. Já está havendo o roubo do parceiro. Então, o apóstolo Paulo diz, a primeira diretriz é essa. Tem que ser consentimento mútuo. Os dois precisam estar harmonizados. Segunda diretriz, ele fala, por algum tempo. Por algum tempo significa que tem que haver um tempo estabelecido, não pode ser a perder de vista. Então imagina um casal dizendo para o outro, vamos nos dedicar exclusivamente à oração nos próximos 7 dias, nos próximos 10 dias. Meus irmãos, em algumas ocasiões, um dos cônjuges está passando por uma grande luta espiritual,
ou o casal se encontra diante de uma tremenda necessidade. Há ocasiões em que eles precisam discernir a vontade de Deus diante de uma escolha importantíssima. Ou pode haver momentos em que um deles se entregou ao pecado, se entregou a alguma coisa que desagrada a Deus, e eles sentem a necessidade de se consagrar ao Senhor exclusivamente. Nós temos referenciais bíblicos que mostram isso acontecendo. Êxodo capítulo 19, por exemplo, no dia em que o Senhor foi estabelecer a lei com o povo de Israel, o Senhor mandou que 3 dias antes de eles terem um encontro com o Senhor, que os homens se abstivessem de se deitar com mulheres, eles deveriam dedicar aquela ocasião exclusivamente ao Senhor. Então, o meu ponto aqui, irmãos, é que pode haver certos momentos em que as necessidades da alma são maiores do que os desejos do corpo. E nessas ocasiões, havendo essa sinfonia de propósitos, é de grande utilidade, sim, o casal se abster da intimidade. Porém, como diz Paulo, que seja apenas por algum tempo, que seja apenas por uma época, um período definido. Tão logo fechada essa janela de consagração, ele continua: para novamente vos ajuntardes. Então, tão logo encerrou esse período de consagração, o casal depois deve reafirmar os laços conjugais e a vida íntima dentro da normalidade. E Paulo apresenta lá no final do versículo o motivo. Veja lá, ele diz assim: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o apóstolo Paulo está falando que o propósito espiritual nobre, que é o de se abster, fazer uma espécie de jejum da vida íntima, pode ser uma janela através da qual Satanás vai entrar no seu casamento. E ele vai atacar você na sua incontinência. Ele vai se aproveitar desse afastamento para atacar o casal na vulnerabilidade. Irmãos, esse assunto aqui é da mais absoluta seriedade. Nós já temos visto esse roteiro diversas vezes no ministério. Pessoas que são privadas dos seus direitos conjugais começam a ser tomadas de amargura, ansiedade, angústia. Segue-se a isso os pensamentos malignos, lascivos, e aquilo vai ganhando volume dentro do coração, se manifestando na forma de fantasias. E o próximo passo é o adultério. Então, é por causa disso que o apóstolo Paulo diz que pode haver uma exceção, mas essa exceção precisa ser muito bem estabelecida. Um tempo, uma janela de tempo para se dedicar à oração, não pode ser muito demorado, tem que ser tudo consentido, para Satanás não se aproveitar desse momento de fragilidade emocional para destruir aquele casamento. Continuando, irmãos, a leitura, ele explica no versículo 6 o seguinte, ele fala assim: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então ele está dizendo que a exceção não é mandamento. Não é. Qual é o mandamento de fato? O mandamento nós já vimos no verso 3. O marido paga a esposa paga o marido não é dono do seu próprio corpo, a esposa não é dona do seu próprio corpo. Esse é o mandamento. E qual é a concessão? A concessão é: pode haver um período de jejum de intimidade, desde que seja consentido pelo casal por um pouco espaço de tempo, visando a consagração a Deus. Ele está falando, isso é exceção. A regra é que o casamento deve correr na sua normalidade, com uma vida conjugal frutífera e abençoadora. No versículo 7, irmãos, ele traz uma informação muito importante a respeito desse assunto. E ele fala assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aqui, irmãos, ele encerra essa primeira pergunta tratando de uma coisa interessante. Ele diz que casar ou não se casar é um dom. É um chamado divino. Ambos são dádivas de Deus.
Ele expressa, sim, o desejo que todos os homens estivessem na mesma condição social dele, isto é, a de não casado. E aqui, irmãos, só uma observação. Há muita discussão em torno da vida familiar do apóstolo Paulo. Então, se ele era casado, se ele não era casado, se ele foi casado, se ele permaneceu solteiro a vida inteira. Não há dúvidas de que quando ele escreveu essas palavras, ele não estava casado. Mas há fortes indícios de que o apóstolo Paulo fora casado. O primeiro é que todo rabino judeu deveria ser casado. E Paulo o foi. Ele foi um dos maiores, inclusive. Então isso já iria depor contra o fato dele ser rabino. O outro é que você que é casado deve ter notado que o modo como Paulo fala da vida de casado é como alguém que tem experiência. Então você já viu alguns jovens falando de vida matrimonial? Você escuta e diz, sabe de nada. Pensa que sabe, mas não sabe de nada. Então o apóstolo Paulo, ele fala como alguém que conhece o assunto, que conhece o que é vida conjugal, o que é convivência a dois. Eu acredito que o apóstolo Paulo fora casado e que ou ele era viúvo ou a sua esposa o abandonou na sua conversão. Isso era uma coisa que aconteceu muito no primeiro século, principalmente entre os judeus. Uma mulher judia que abandonava um cristão, ela era inclusive louvada, ela era elogiada entre os próprios judeus. Isso pode ter acontecido com o apóstolo Paulo. Ou ele pode ter sido, de fato, um homem viúvo e está numa condição aqui de não se casar mais. Nós não temos certeza disso, mas há mais indícios que apontam para a vida dele como alguém que viveu a vida de casado, como alguém que não viveu. Mas o que interessa a gente aqui é essa primeira frase do verso 7. Porque, irmãos, ele diz que ele gostaria que todos os homens fossem como ele. Porque ele parece ter uma preferência pelo estado de não casado. Seria porque ele considera o casamento um estado inferior? Vocês sabem que a igreja de Roma, ela interpreta esse versículo dessa maneira, dizendo que as pessoas deveriam preferir o caminho do celibato, principalmente o celibato para fins ministeriais, porque o casamento é um estado inferior. O apóstolo Paulo estaria dando vulto a essa ideia? No versículo 26, nós temos uma explicação para isso. Olhe comigo aí. Eu creio que o verso 26, e tem outras explicações que eu vou acrescentar nas exposições futuras, mas eu acredito que por hora o verso 26 é suficiente para sanar essas dúvidas. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Vocês percebem que ele fala da situação presente dele como sendo angustiosa. Do que é que ele estava falando? Perseguição. Então era um ambiente hostil, era um ambiente em que os cristãos estavam sendo mortos, presos, expulsos, precisando fugir muitas vezes. Então o apóstolo Paulo diz que para uma pessoa que tem família, né, você tem filhos pequenos, tem lá 5, 6 filhos pequenos, esposa, cachorro, sogra. Então para você se mudar, ter que, num ambiente de perseguição, ter que montar toda uma estrutura é muito complicado. Então isso aqui é mais que suficiente para entender o porquê ele queria que naquela geração os homens permanecessem como ele está. Tem outras razões que nós vamos mostrar mais à frente. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que ele diz no final do verso 7. Ele diz assim: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então ele diz assim, eu queria que todos fossem como eu, mas eu reconheço que esse assunto não diz respeito a mim. Isso tem a ver com o chamado de Deus. Isso tem a ver com o dom de Deus. Em outras palavras, irmãos, uns receberam o dom de casar e outros receberam o dom do celibato. Então, os que receberam o dom do celibato, eles têm certos deveres e tentações. O apóstolo Paulo mencionou que a grande tentação é a impureza. E ele falou que tem os que receberam o dom de casar. E a tentação para quem recebeu o dom de casar é negligenciar a vida conjugal. Ambos têm os seus deveres, ambos têm as suas tentações. Mas o fato é que, casado ou não casado,
é uma questão que diz respeito a um chamado de Deus e a um dom do Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos a exposição do texto, só sintetizando para vocês o que nós vimos aqui. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, falou que o celibato é bom. Ele carrega, sim, as suas tentações, mas aqueles que não receberam o dom do celibato devem urgentemente procurar um casamento. Tá? Então, os jovens aqui da igreja, tá? Se você não recebeu o dom do celibato, ore e trabalhe, tá? Para você sair dessa zona de exposição e de fragilidade. Para os casados, o apóstolo Paulo disse que eles têm um dever santo de se servirem no ato conjugal. Então eles não devem negligenciar esse aspecto do casamento. Eles devem manter uma unidade, tanto pessoal quanto íntima, para não serem atacados por Satanás. E por fim ele disse que casar ou não casar, tudo tem a ver com o dom de Deus. Essa é a exposição do texto. E eu quero aqui passar para algumas lições que nós aprendemos, irmãos, a respeito desse assunto. Primeiro lugar, muito importante isso. Irmãos, a Bíblia trata a respeito da sexualidade. A Bíblia trata a respeito desse assunto. O Senhor Deus dedicou sessões inteiras da Bíblia para orientar o seu povo a respeito desse tema. Então esse tema é um tema que faz parte do interesse de Deus. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, diante dessa verdade, nós temos que evitar certos extremos quando tratamos desse assunto. O primeiro deles é considerar o tema sexualidade um tabu. Aquele moralismo tolo que torna esse assunto quase como um tema que nunca deve ser pronunciado. Como se fosse meio feio, quase que beirando o pecado. Às vezes os pais erram muito em torno desse assunto. Os pais muitas vezes colocam uma barreira em torno desse assunto. Eles deixam de ter sabedoria do alto para eliminar as barreiras, para poder tratar com seus filhos abertamente a respeito desse assunto. Mas às vezes por causa desse moralismo tacanho, assim, limitado, eles vão colocando barreiras, que muitas vezes faz com que afastem a possibilidade de conversar isso com os filhos. A palavra de Deus não faz isso. O outro extremo é o da banalização, que é transformar a sexualidade em piada, retratando com palavrões aquela abordagem bem pervertida do assunto, sem nenhum pudor. Às vezes pessoas casadas falando da vida íntima, sem nenhum tipo de respeito. Irmãos, a nossa geração é culpada desse tipo de pecado. Então, a palavra de Deus foge desses extremos que pervertem a sexualidade. Então, uma igreja zelosa, ela vai tratar desse assunto, primeiro, com naturalidade e, segundo, com respeito. É assim que a igreja zelosa deve agir. E é assim que nós, cristãos, devemos nos aproximar desse assunto. É dessa maneira que nós devemos ser dentro do nosso lar. Naturalidade e respeito. Por que naturalidade? Porque nós estamos falando de algo que foi criado por Deus. Nós estamos falando de algo que o Senhor nos concedeu para o nosso benefício, para a nossa alegria, para a geração de filhos, para experimentarmos unidade, para representarmos a união de Cristo com a sua igreja. Então, por ser divino na sua origem, nós devemos tratar com naturalidade e devemos tratar com respeito, porque nós temos que honrar tudo aquilo que vem de Deus e nós não podemos nos curvar ao espírito do nosso tempo que perverte esse assunto e apresenta ele de uma forma completamente iníqua. Então lembre-se disso. Naturalidade e respeito. Eu queria dar uma palavra com jovens solteiros particularmente. Não fiquem falando a respeito de sexo uns com os outros. Pela simples razão de que esse assunto não pertence ao universo de vocês. Vocês têm outras preocupações, vocês têm outras necessidades, vocês têm várias áreas da vida em que precisam se desenvolver. E esse assunto, por enquanto, não faz parte do universo de vocês. Até você, jovem, que já cometeu pecado sexual. Aliás, especialmente você.
Meus irmãos, as pessoas que fornicaram, elas sabem menos a respeito do sexo do que aqueles que nunca experimentaram. Essa é uma das coisas mais curiosas a respeito da sexualidade. Os que conheceram ela no ambiente do pecado são os que menos sabem. Essas pessoas podem até conhecer alguma coisa do universo da promiscuidade, mas eles não conhecem essa sexualidade que foi planejada por Deus. Eles aprenderam errado. Não é porque uma pessoa bebeu água de esgoto, ela sabe o que significa ser saciado por uma água pura, refrescante e corrente. Isso é simples. A sexualidade planejada por Deus é muito mais do que a união de dois órgãos reprodutores. Nós não somos, irmãos, animais. A intimidade santa possui processos físicos, emocionais, espirituais, unificadores, santificadores. E é por isso que uma mulher bem casada, ela sabe mais da sua sexualidade do que uma meretriz. Porque ela conheceu dentro do universo que foi estabelecido por Deus. Então, jovens, não fiquem falando a respeito desse assunto. Tenham certeza, vocês nada conhecem a respeito desse universo. Aguardem o tempo de Deus, aguardem o casamento, para vocês saberem e sentirem a plenitude do sexo santo. Então, mantenham esse assunto fora do universo de vocês. Segundo lugar, irmãos, o celibato é um dom. E a igreja de Deus deve honrar, a igreja de Deus deve respeitar os dons de Deus. As pessoas que foram agraciadas por Deus com esse dom. Isso significa que nós nunca devemos fazer piadas. Nós nunca devemos fazer insinuações. Ficar fazendo brincadeiras. Fulana ficou pra titia. Fulano tá encalhado. Nós não devemos fazer esse tipo de piada. Ficar fazendo pressão para a pessoa se casar. Irmãos, isso é mentalidade mundana. Por detrás de afirmações como essa está aquela ideia de que uma pessoa plena, uma pessoa para ser completa, ela precisa ter vida intimativa. E isso é uma mentira. Há pessoas que receberam esse dom de Deus. Então, quando você faz piadas, quando você brinca com esse tipo de coisa, no final das contas é como se fosse um insulto ao Senhor, que concedeu à pessoa aquele dom de permanecer naquela condição. Então, a igreja de Deus precisa de uma mudança de mentalidade. Nós precisamos admirar essas pessoas como portadoras de um dom dado por Deus, um dom muito especial, o dom do celibato. Essas pessoas, elas foram libertas de Deus, libertas por Deus, de certas luxúrias e carências, para realizarem um trabalho muito especial para a glória de Deus nesse mundo. No versículo 32, Paulo fala disso. Olha no versículo 32 do capítulo 7. Ele fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então essas pessoas elas receberam um dom espiritual. Elas têm um papel importantíssimo no reino de Deus. Elas vão poder agradar a Deus de um modo, elas vão poder se dedicar ao Senhor de um modo que eu, casado, não posso. Então a igreja de Deus tem que enxergar essas pessoas com admiração. Não deve banalizar, não deve fazer piadas, não deve apequenar essas pessoas. Elas são dádivas de Deus para a sua glória e para o seu reino. E aqueles da nossa igreja que receberam esse dom, o dom do celibato, que ficam em paz, felizes no Senhor, nessa condição, se sentem plenos, tem um versículo que eu gostaria que vocês levassem para o coração, que está no Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6, é um versículo muito especial para orientar a vida de todos aqueles que receberam o dom do celibato. Salmo 68, versículo 6, nós lemos assim: Deus faz que o solitário mora em família. Então lembre-se disso, você recebeu esse dom, mas você não precisa viver solitário. Você não precisa ser uma pessoa sozinha. Você não precisa ser tentado com essa ideia que você não tem ninguém, que você está abandonado nesse mundo à sua própria sorte. Deus te colocou numa família.
Deus te colocou no corpo de Cristo. Na igreja de Deus, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem pessoas maravilhosas para abençoarem a sua vida, para suprirem qualquer carência afetiva de família que você tenha. Então, lembre-se disso. Deus te chamou e Ele te capacita a viver em família, mesmo que você não constitua a sua própria família segundo a carne. E eu quero terminar, irmãos, me dirigindo aos casados. Então nós vimos aqui, irmãos, claramente que nós temos deveres para com o nosso cônjuge. Nós temos que entregar ao nosso cônjuge o que lhes pertence por direito. Nós temos que fazer isso com alegria, com dedicação, tomando isso como sendo um privilégio, o de servir a pessoa com quem nos casamos. Muitas vezes isso demandará esforço, dedicação, mas vale a pena, isso vai abençoar a nossa família, a nossa casa vai ser mais santa, vai ser mais feliz, e nós temos que lembrar que isso é o nosso dom, esse é o nosso chamado. O apóstolo Paulo diz que aqueles que foram casados, além de cuidar das coisas do Senhor, eles devem se dedicar a agradar um ao outro. Então o marido vai buscar agradar a esposa vai buscar agradar o seu marido. Lembre-se que toda vez que nós retemos a entrega sexual, nós nos tornamos agentes de Satanás. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui indiretamente. Então, se você ama o seu cônjuge, você nunca vai querer fazer isso. Você nunca vai querer expor a pessoa com a qual você se casou a um ambiente de carnalidade. Você nunca vai querer colocar um alvo nas costas dessa pessoa que Satanás pode mirar. Então, uma pessoa que é de Deus, ela nunca vai utilizar a intimidade conjugal como moeda de troca. Ela nunca vai utilizar esse benefício como uma forma de punir, de chantagear o seu cônjuge. Não faça isso, porque ao fazer, você está compactuando com Satanás. Ele vai usar dessa fragilidade para atacar o seu cônjuge. Então, irmãos, essa é a exposição da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que cada um de nós viva feliz com o dom recebido. O dom de casado ou o dom do celibato, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por esse texto que lemos, por essa instrução que o Senhor nos deu. Nós te bendizemos, é um privilégio abrir a tua escritura e sermos instruídos pelo Senhor em aspectos práticos da vida conjugal. Te agradecemos porque o Senhor não apenas salvou as nossas almas, mas também o Senhor nos ensina como viver nesse mundo. Nós te bendizemos, Senhor, por isso. E nesta manhã, nós elevamos as nossas vozes em oração. Intercedemos, Pai, em prol dos jovens da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor os guarde da impureza, que o Senhor os proteja do pecado, que eles sejam, Pai, poupados por Ti, Senhor, de todas as distorções da sexualidade, que eles não conheçam, Pai, esse dom maravilhoso por meio da perversão, mas que eles sejam guardados, que eles sejam poupados pelo Senhor, protegidos pelo Teu Espírito Santo, de tudo aquilo que é pervertido, de tudo aquilo que é impuro, para viverem, Pai, a plenitude da intimidade santa estabelecida pelo Senhor. E aqueles, Senhor, que porventura se entregaram à imoralidade, pedimos que nesta manhã o Senhor os visite com arrependimento, com quebrantamento, que eles venham ao Senhor para receber perdão, para serem renovados e daqui por diante poderem viver uma vida de santidade. Nós oramos também, Senhor, em favor dos casados, que nós tenhamos consciência do nosso dom, que nós tenhamos alegria de servir o nosso cônjuge, Pai, em todas as suas necessidades, especialmente na área da intimidade, conforme o texto que lemos. Que o Senhor nos dê essa disposição, essa alegria, esse desejo de servir. Que o Senhor nos poupe, Pai, nos guarde de todos os ataques de Satanás que procura se utilizar da nossa fragilidade, do nosso pecado, desse mundo terrível, para semear a corrupção sexual em nossos corações. Nos protege, Pai, guarda a Tua igreja. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.